glad you're all safe. It's good to see you again, Stephen. Matthew. What form will it take? When will it come? Jesus said all we had to do is ask. I have been asking. Every day. The Holy Spirit will come when the time is right. I think we should pray together. Our Father, who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. את מופתים בשמיים ובארץ לתת. את מופתים בשמיים ובארץ לתת. How can we speak those languages? The Holy Spirit, He is with us. Pensando sobre a temática pentecostal, né? Que hoje é o dia de Pentecostes para cristão. Então, pensando nessa temática, eu sei que vai soar um pouco estranha a pergunta, mas a pergunta que me ocorreu foi por que algumas pessoas resistem tanto à igreja cristã e ao evangelho? Por que há tanta resistência nisso? Ou pelo menos qual é a conexão de se passasse qual é a conexão do dia de Pentecostes com a possibilidade de tornar essa resistência menor? Porque o dia de Pentecostes tem tudo a ver com isso. Acredite. Eu sei que a gente pegou essa palavra Pentecostes e nós a utilizamos em uma cultura de igreja específica, de, sei lá, uns 100 e poucos anos atrás. E a gente, quando fala a palavra pentecostal, você já vem com algumas coisas na cabeça. Se você não vem nada na sua cabeça quando a gente fala a palavra pentecostal ou Pentecostes, mas quando você pensa na palavra e pensa em um movimento religioso, em
uma cultura de igreja. Então hoje eu vou te convidar a um repensar para esse momento histórico tão importante para a igreja cristã. E que veio como um presente do próprio Deus para diminuir a resistência entre as pessoas e a igreja cristã do Evangelho. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a orar. A gente tem um momento de oração introdutória aqui, uma mensagem que, na minha opinião, é tão importante para a nossa comunidade, que resgatou esse tema do calendário cristão. Então, igrejas do mundo todo encaram esse dia como o dia de Pentecostes e relembram esse momento histórico. Eu queria convidar você, em oração, a gente introduzir esse momento juntos, para a gente tentar ver se tem como responder essas perguntas. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. A gente quer viver de um jeito que te agrade. Ou pelo menos a maioria de nós quer isso. Então, por favor, usa esse momento, usa a situação, a circunstância da data para nos encorajar a viver uma vida que te agrada ainda mais. Sê conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então, assim, para pensar na questão do dia de Pentecostes, eu preciso lembrar de uma pessoa divina. A tradição cristã, ela crê que Deus é triuno. Acredita nisso? Que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus é triuno. E porque a gente acredita nisso, o Espírito Santo não é meramente uma força que emana da divindade. É o próprio Deus, uma pessoa divina. Tem algumas frentes teológicas que classificam as pessoas da Trindade, que é assim que é chamado, em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Eu não curto muito esse tipo de coisa, porque dá uma ideia de hierarquia dentro das pessoas divinas. E isso não seria bíblico. Inclusive, tem heresia para tudo quando o assunto é a Trindade. Então, a gente tem que ter um cuidado de se limitar àquilo que foi revelado a respeito de Deus. Porque qualquer deslize, qualquer passinho a mais, a gente cai em alguma das diversas heresias ou falsos ensinos que na história da igreja se repetiram sobre esse assunto, por exemplo. Então, eu já quero antecipar que a doutrina da Trindade não é fácil. Talvez é uma das maiores mentes daqueles primeiros séculos ali da era cristã, que era o Agostinho, de Hipona, um cara importantíssimo para a história da igreja. Ele quase entra em parafusos com o assunto da Trindade. Narra-se uma lenda, não sei se é fato, ele na beira da praia, e ele observa uma criança indo e voltando do mar, buscando água numa conchinha e depositando em um buraco. É uma lenda, não sei se é fato. Mas Agostinho, pensando na Trindade, ele se perde nos pensamentos e foca na criança, e aquilo inquieta ele vai para a criança e pergunta: o que você está fazendo, menino? E aí o menino responde muito rápido: eu estou tentando pegar água do mar para colocar no meu buraquinho aqui. Quero tirar água secar o mar e encher o meu buraquinho. Agostinho falou: isso não é possível. É claro que não vai dar certo isso. Você não está vendo que o mar é imenso e esse buraquinho é tão pequeno? E aí o menino responde exatamente isso na lenda que contaram, que da mesma forma é impossível que caiba na sua cabeça toda a complexidade de Deus. Por isso que talvez ele disse isso. Se você entende, não é Deus. Legal, né? Você entende, você consegue categorizar, classificar, não é tão Deus assim. Porque Deus é muito maior. Deus é muito acima. Então o Espírito Santo, que tem tudo a ver com o dia de Pentecostes, é Deus. E quando você observa, por exemplo, até tomar uma água, que quando você observa o Espírito de Deus na criação,
Eu acho fantástico o relato e como Moisés organiza e estrutura a narrativa. Ele começa dizendo assim: no princípio, Deus criou. No princípio. A ideia aqui é o seguinte: antes de tudo, antes do tempo existir, Deus criou. Deus é anterior à história. Deus cria a história. Por isso que eu disse, alguma semana atrás, que Deus não existe, mas que Ele é a própria existência. E o que existe, existe por causa dEle. No princípio, Deus criou. A história começa quando Deus cria, sacou? E aí o texto vai começar a narrar esse processo criativo de Deus e vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Olha a pessoa do Espírito Santo surgindo na cena. E o Espírito de Deus, o sopro de Deus, se movia sobre as águas. E eu gosto da expressão de se movia no hebraico, porque dá uma ideia de que o Espírito Santo estava tirando uma onda, assim, relaxado. Não é uma visão muito engessada de quem é o Espírito Santo. É como se ele estivesse assim, ó, flutuando sobre a face das águas, relaxando, né? De boa. Mas à medida que a coisa vai acontecendo, à medida que Deus vai se pronunciando, as coisas vão se materializando, se construindo. Para ser mais fiel ao texto ainda, a partir de agora, a terra que era sem forma e vazia, passa a ter forma e a ser preenchida. E o restante do relato de Gênesis 1 e 2 mostra como Deus resolve o problema da terra estar sem forma e vazia, dando forma e preenchendo. Basicamente isso. À medida que Deus diz, e a parte que eu quero que vocês foquem, o Espírito Santo, que está de bobeira, relaxando sobre a face das águas, vai sendo aquele que dá forma à coisa. É a conexão mais próxima da matéria. É isso que está acontecendo exatamente aqui. Então a gente pode chegar a algumas conclusões, no mínimo. A primeira delas é que Deus cria tudo através da sua palavra. Está óbvio no texto? A segunda, que é quase a mesma coisa, mas note só, quando Deus fala, tudo começa a existir. Está bem parecido, né? A segunda coisa que eu acho importante a gente ressaltar para entender melhor esse dia e entender melhor a atuação do Espírito Santo é que à medida que Deus fala, o Espírito relaxa sobre a criação. Então, nesse sentido, o Espírito, através da palavra de Deus, dá forma e preenche a criação. Eu sei que está meio que aula de teologia sistemática, mas me perdoe. Foi a única forma que eu encontrei para falar sobre o assunto. Ok? Então, desculpa, você não gosta do modelo seminário, então vai me perdoando, vai suportando aí que vai dar tudo certo. Ok? Então, a gente conclui essa primeira parte, que através da palavra de Deus, é uma síntese, tá, gente? O Espírito dá forma e preenche a criação. Correto? E o interessante é que, a partir de agora, o Espírito continua fazendo exatamente isso ao longo de todas as páginas da Escritura. O Espírito continua dando forma e preenchendo através da palavra. E vamos pensar um pouquinho como é que o Espírito continua atuando na história. A gente vai ver isso claro, o Espírito atuando na construção, por exemplo, do tabernáculo, que era uma tenda que representava a presença de Deus no meio do povo. É como se fosse um templo, só que feito de couro, madeira, um negócio mais ou menos assim. Ok? Então, na construção do tabernáculo, olha só que negócio interessante. O Senhor disse a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, olha que nome legal, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito Santo. Para quê?
para dar forma, para construir, para fazer a coisa acontecer. Então, o Espírito Santo encheu esse Bezalel de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Você já tinha lido um negócio desse? Que o cara foi cheio do Espírito Santo para fazer construção civil, para fazer artesanato. Tem noção disso? Continua. Por exemplo, quando ele capacita a liderança de Israel, o Senhor disse a Moisés, olha, reúna para mim os 70 homens ali, dos mais velhos de Israel, que você sabe que são mais velhos, e superintendentes do povo, que representem o povo, tragam-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei, ali falarei com você, tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles. E eles vão ajudar você a carregar a carga do povo, para que você não tenha que levá-la sozinho. E aí a narrativa continua. Então o Senhor desceu numa nuvem, falou a Moisés, e aí tirando o espírito dele que estava sobre Moisés, o pôs também naqueles 70 homens, e quando o espírito repousou sobre ele, profetizaram. Profetizaram. O que é isso? Começaram a ter algumas conexões diferentes com Deus. Foi um momento de transe, embora isso nunca mais tenha se repetido aqui. Então eu posso pensar nessa experiência como um transe pessoal, ou simplesmente eles começaram a trazer alguns elementos daquilo que Deus vai fazer na história, naquele dia. O ponto e a curiosidade, o que eu acho interessante nessa história, é que 2 homens dos 70, um se chamava Eudade e o outro Medade, eles estavam fora do negócio. Eles estavam inscritos para ser um dos 70, mas estavam fora do negócio. E o Espírito também repousou sobre eles dois. E eles também profetizaram, só que fora daquele ambiente ali, da ordenação. E olha só o que acontece aqui. Então o jovem correu e chamou Moisés. Olha, tem 2 caras ali profetizando no arraial. E aí o Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos escolhidos, respondeu e disse, ô Moisés, meu senhor, ordene que esse pessoal pare com esse negócio, porque senão vai descredenciar o que a gente está fazendo. E aí o Moisés diz algo incrível. Moisés diz o seguinte, vocês estão com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Então o desejo de Moisés não era que o Espírito repousasse só sobre os 70. O desejo de Moisés era que o Espírito repousasse sobre todos os homens, sobre todas as pessoas. Independente de onde vem, essa era a vontade de Moisés. Mas pensa mais um pouquinho, vamos mais um pouco além, para entender como o Espírito Santo atua, porque nesse outro contexto, no primeiro exemplo, no artesanato. Agora, para dar sabedoria para esses líderes, para conduzir o povo. Mas também na capacitação do povo de Deus. Olha só o que o profeta Joel fala sobre a descida do Espírito Santo e sobre o dia de Pentecostes. E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Ou seja, Deus vai fazer o que Moisés sonhava. Moisés não sabia, era um desejo. Mas Deus queria que todas as pessoas tivessem uma conexão diferente com Ele, Deus. Ele queria que todas as pessoas, não somente os 70, não somente alguns indivíduos especificamente, mas que toda a humanidade tivesse essa experiência com o Espírito Santo, tivesse uma conexão profunda com Deus por meio do preenchimento do Espírito Santo. E olha só que negócio interessante, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Isso são palavras do profeta Ezequiel. E olha só como é que ele termina a história, porei dentro de vocês
o meu espírito, farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Em resumo, o que Moisés desejou lá no deserto, Deus começa a prometer ao seu povo. E quando o Espírito Santo vem sobre alguém, não é simplesmente para ele manifestar movimentos, mirabolantes ou coisa do tipo, mas para que andem nos estatutos e guardem e observem os juízos de Deus. Esse é o foco, esse é o objetivo. O objetivo é que o coração de carne seja tirado e um coração novo nos seja dado. Que a nossa vida seja transformada. Esse é o alvo. Mas também no nascimento de Jesus. Olha que cena interessante. A Maria está desesperada porque disse que ela estava grávida. Meu Deus, vou estar grávida, não sou casada, numa sociedade machista, como é que vai ser esse negócio? Eu nunca tive relações com homem algum, ela disse. E o anjo respondeu, fique tranquila, o Espírito Santo virá sobre você. Você consegue lembrar do retrato da criação, do ambiente da criação, que ele está de bobeira, relaxando sobre a face das águas, o Espírito Santo virá sobre você. O que ele vai fazer? Ele vai dar forma. Ele vai preencher. O ventre de Maria vai receber a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer o que ele fez sempre, desde a criação, no ventre de Maria. É uma nova criação no ventre de Maria. E diz, com sua sombra vai ser envolvida. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Porque ele não vem de uma concepção natural. Ele é obra do Espírito Santo. Nova criação. Estava sem forma e vazia. O Espírito Santo entra no ventre da menina e a criança passa a existir. Mas também no ministério de Jesus. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para... Aí ele vai falando para tudo que Jesus vem. O Espírito Santo, ele não só forma Jesus no ventre de Maria, mas ele constrói todo o ministério de Jesus. Tudo que Jesus faz ao longo de mais de 3 anos é porque o Espírito Santo estava com ele. Ele é um ser humano como eu e você. Embora seja Deus. Felipe, me explica melhor isso. É uma daquelas coisas que é difícil de colocar no buraquinho, com a conchinha. É totalmente Deus. Se você gosta de números, 100% Deus, 100% ser humano. Cheio do Espírito Santo. E a ideia é que o Espírito Santo vai fazendo coisas através de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo não se limita só a Jesus. Porque lembra que Deus tem a intenção de fazer aquilo que o Moisés desejava? O Espírito Santo também atua no conforto e na capacitação dos discípulos. Olha só que negócio interessante em João 14. Os discípulos começam a se desesperar porque Jesus está falando que ele vai morrer. Então Jesus fala, olha, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. E ele começa a confortar, e no meio do discurso, no meio da conversa, ele diz, olha, é o Espírito da verdade, ele vai ser dado a vocês. O mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele esteve comigo. Porque ele habita com vocês através de mim. Mas ele estará, vai ter um tempo em que o Espírito estará em vocês. Estará em vocês. E aí o apóstolo Paulo, ele dá uma dica de como é que isso funciona. Então olha só o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1 sobre a obra do Espírito Santo na gente. Como é que funciona esse negócio de estará em nós? Nele também
Jesus. Vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Que isso, Felipe? Quando a gente crê em Jesus, como de fato Jesus o é, a gente recebe um selo. Mas como é que funciona isso? O Paulo vai dar uma explicadinha e você vai conseguir pegar. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aí você leu isso aí 2 vezes já. Eu li uma vez, você leu 2, aí você... Mas não entendi, Felipe, essa parte ficou meio confusa. Vou traduzir o que o irmão Paulo falou pra gente. Ele falou basicamente o seguinte: na prática, quando a gente ouve o evangelho, a gente entende quem Jesus é, não é que a gente vai dizer assim, olha Deus, agora eu entendi, então agora eu vou viver a vida de fé, eu vou viver fazendo tudo certinho, eu vou lutar para desenvolver aqui a minha salvação, para não perder essa danada dessa salvação. Confia em mim, Deus, eu vou fazer por onde e vou conseguir chegar no fim. Aí Deus fala assim para ti, não tenta prometer, sabe por quê? Porque você não é tão bom assim. Você vai falhar, você vai enfraquecer, você vai ficar desencorajado, você vai ser tentado, você vai cair em tentações. Então assim, vamos fazer o contrário. Ao invés de você me fazer promessas, eu vou te fazer uma promessa. Eu vou te dar uma garantia. A garantia que tu vai chegar lá. A garantia que tu vai conseguir alcançar o status de conectado 100% comigo. Eu vou te garantir isso. E a garantia é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a garantia de Deus que a gente vai chegar do outro lado. Não é nós quem garantimos para Deus que nós vamos nos manter salvos e conectados com Deus. É Ele quem garante para nós. Não é nós quem nos salvamos. É Ele quem nos salva. É completamente diferente. É outra lógica. O penhor aqui é tipo assim, ó. Para confirmar que você vai chegar lá, toma isso aqui, que eu vou te dar o que eu estou prometendo no final. Sacou? Interessante, né? Então, com relação à salvação, o Espírito também atua, dando forma e preenchendo. Então, a gente viu na criação que através da palavra de Deus, o Espírito dá forma e preenche a criação. Mas a partir de agora, a gente chegou à conclusão que o mesmo Espírito, através da palavra de Deus, dá forma e preenche a nossa vida. Fantástico, né? Fala a verdade, isso é extraordinário. O que criou tudo, o que relaxou sobre a face das águas, agora atua na nossa salvação e na nossa conexão com Deus. Isso é extraordinário. Então, nesse sentido, a gente pode concluir que o Espírito nos capacita a sermos portadores da palavra de Deus às pessoas que não o conhecem ainda. E isso é interessante porque quando Jesus, depois que ressuscitou, ele passou algum tempo ali com aqueles primeiros discípulos, e ele chega para os discípulos e diz assim, ó, agora está feito. Eu já preparei um lugar para vocês. E agora só falta a cereja do bolo, que é o Espírito Santo. Aquele que Moisés desejou que todo mundo fosse cheio dele. Aquele que o próprio Deus desejou, planejou e executou para que chegasse até vocês. Ele vai chegar em poucos dias. Olha só o relato. Depois de ter aparecido Jesus algumas vezes ali para aqueles apóstolos, com muitas provas incontestáveis de que ele de fato apareceu, ficou mais ou menos ali um fluxo de 40 dias em que Jesus ia e voltava. Os apóstolos encontravam Jesus e voltavam. Felipe, mas de onde é que tiraram isso? O Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele fez uma pesquisa, entrevistou, sei lá, umas milhares de pessoas que tiveram esse contato com Jesus. E foi registrando essas experiências e como isso tudo aconteceu. O ponto é que esses últimos 40 dias que Jesus, depois de ter ressuscitado, passa com aqueles discípulos, ele ainda ensinou algumas coisas relacionadas ao reino de Deus. E a gente está na cena final, um pouquinho antes de Jesus subir ao céu e estar à direita do Pai, como está até agora.
comendo com eles. Isso eu acho fantástico, o Lucas ter deixado essa expressão, né? Porque o cara, depois de ressurreto, vai continuar comendo. Então, quem crê na ressurreição vai ter a esperança de continuar comendo depois. Olha só que negócio bacana, cara. Isso é extraordinário, né? Eu não sei como é que é a picanha do céu, mas eu acho que é mais mole que a nossa. Isso é uma delícia, né, cara? Então, Jesus ressurreto come. Eu não sei como é que está sendo o cardápio de Jesus hoje, né? Não sei se ele curte muito frutos do mar, mas uma coisa eu espero e eu anseio ao Senhor, que lá no céu, quando eu tiver um novo corpo, comendo aqueles negócios que vai ter no céu, eu não tenho alergia a camarão. É só a única coisa que eu peço a Deus. Tá? Uma coisa eu sei, Jesus comia. E ele comeu com os discípulos. E aí no final ele dá uma ordem muito clara, muito específica, dizendo, olha, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Esperem a promessa do Pai, ao qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou vocês com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Dentro de poucos dias. Não saiam de Jerusalém. Fiquem tranquilos. Eu sei que vai vir uma perseguição, eu sei que vai vir uns negócios aí, mas vocês fiquem em Jerusalém. E a promessa de Deus vai se cumprir em poucos dias. E aí eles ficam em Jerusalém. O Lucas, ele vai narrando isso. Eles estavam unânimes em oração, eles ficam ali juntinhos, eles estavam orando todos os dias, num lugar ali bem específico. E Jesus encerra esse raciocínio dizendo o seguinte, olha só, vocês não podem perder o foco da coisa. O Espírito Santo vai descer sobre vocês, não é para vocês virarem peão. Entendeu ou não? Não é para vocês entrarem no mistério. O Espírito Santo vai descer sobre vocês simplesmente para vocês serem minhas testemunhas com poder. Top ou não? Que isso, Felipe? Esses discípulos são fracotes. Você lembra? O mais corajoso, quem era? O Pedro. Negou 3 vezes. O mais corajoso. O que era mais certinho, cuidava da bolsa, cuidava do dinheiro, fez o quê? Traiu Jesus. Não é verdade? Então falta para esses discípulos um elemento essencial para a caminhada deles. E Jesus explica. Esse elemento essencial é a pessoa do Espírito Santo em vocês. É o que vai fechar a equação. Aí sim, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, cheios do poder, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, ou até o fim, né, o limite do globo. E isso é importante a gente ressaltar, porque aqui não dá uma ideia de progressão. Embora, pela lógica, a gente pense isso. Não é que Jesus está falando, vocês vão começar por Jerusalém, depois vocês vão preencher a Judéia, vão subir para Samaria. Não, Jesus não está falando isso. Pelo menos não é isso que o Lucas está explicando aqui para nós. Ele está falando que ao mesmo tempo em Jerusalém, toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. A influência de vocês não pode ser progressiva ou limitada para um lugar só, para uma cultura só, para um povo só. A influência de vocês tem que transcender o mais fácil. É isso que Jesus está deixando claro. Então não pode se limitar a Jerusalém, ou aos poucos, e muito limitado a Judéia. Entendeu o troço? Jesus está sendo muito específico aqui. Vocês vão receber o que está faltando, o poder, quando a pessoa do Espírito Santo descer sobre vocês. E aí vocês vão ser testemunhas. Aqueles que comprovam com a sua própria vida, não somente a existência de Jesus, mas tudo o que Jesus trouxe de novo para esse mundo, inclusive sua morte e sua ressurreição. Esses discípulos que estão escutando essa ordem de Jesus, inclusive a sua maioria, morreram de forma brutal.
Porque eram testemunhas fiéis de Jesus. Sacou? Então a gente já entendeu isso. Que através da palavra de Deus, o Espírito dá forma e preenche, mas Jesus traz um elemento novo para a missão, para que a gente seja testemunha. Então o Espírito não nos é dado para a gente ter meramente uma experiência. Isso pode acontecer, como aconteceu aqui. A gente botou só um pouquinho, a menina já ficou até com medo, né? Botamos só um pouquinho. A gente nem sabe se foi daquele jeito, mas a Milena já deu uma... Não foi, Milena? Já deu uma tremida. Meu Deus, o que é isso, né? Porque o texto diz, né? O texto é muito claro. Não teve aquela ventania toda que viu no texto. Porque o Lucas, ele falou que era um som como de um vento. Então era mais ou menos isso aqui. Eu vou tentar fazer. Ó. Não te assusta não, tá? Fica de boa. É tipo assim, ó. Tá doido, né? Negócio desse... Então, eu não sei você, mas eu tenho um vídeo meio frouxo. Eu não sei se eu aguentava a pressão, cara. Mas é exatamente isso que acontece. Não para meramente a gente se envolver com o sobrenatural ou ter uma experiência. Isso pode acontecer. Mas o objetivo é qual? Sermos testemunhas. E agora, finalmente... Vamos ver como funcionou, como aconteceu esse dia de Pentecostes. Olha só que negócio interessante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que isso? Que palavra espiritual é essa, Pentecostes? Significa 50. É só isso que significa, tá? Pentecostes significa 50. Então é 50 dias depois da Páscoa. Se Jesus subiu para o céu em 40 dias... Então sobrou 10. Então os discípulos tiveram que esperar apenas 10 dias entre a promessa de Jesus e a descida do Espírito Santo. Estavam todos obedecendo a ordem de Jesus, que era ficar ali em Jerusalém, reunidos no mesmo lugar. E aí, de repente, veio do céu um som, eu já não vou fazer de novo, para a Milena não ficar assustada, mas veio do céu um som. Aqui começa a interpretação de quem participou. Quem participou, ele vai dizer, rapaz, como foi lá? Olha, bicho, rapaz, veio do céu assim um som, como de um vento, e foi, olha, eu me arrepio todinho até agora. É a experiência de quem participou. Como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estávamos assentados. E aí apareceram distribuídas assim entre eles, entre aqueles discípulos que estavam reunidas, línguas. Mais uma vez, é a interpretação de quem participou. O que foi que tu viu descendo sobre? Rapaz, eu não sei direito, mas eram línguas como que de fogo, assim, é um formato estranho, mas pousou sobre cada um deles. Todo mundo teve essa coisa que desceu, parecia uma língua de fogo, assim, ó, descendo, ficou pousando assim, tipo uma velhinha, eles ficaram tipo uma velhinha. Até tem uns quadros que são pintados mais ou menos desse jeito, não é verdade? Porque aqui é a interpretação de quem viveu a experiência. Então ele vai dizer o que ele achou, o que ele sentiu, o que ele percebeu, e aí o texto vai dando clareza sobre isso. Mas eu não quero que você saia do foco, do trilho, que é o quê? Que através da palavra de Deus, o Espírito dá forma e preenche a nossa vida para a missão. Não foquem na experiência, foquem no propósito. Se você faz isso, você vai entender o texto. Porque ele continua e diz o seguinte: estavam morando em Jerusalém. Eu acho que comeu uma parte do meu slide. Com toda certeza. Então, diante disso, eu vou precisar de uma Bíblia. Falta um texto ali. Oh, glórias, homem de grande fé. Né? Oh, aleluias. Ó, se você tem uma Bíblia, você vai abrir essa Bíblia comigo em Atos capítulo 2. Pode ser? Olha só que negócio bacana. Ainda bem que nós tivemos um crente em nosso meio. Aleluias. Faltou a parte mais importante do texto. O inimigo tentou tirar isso da gente, mas ele não conseguiu, porque o irmão veio com a Bíblia. Obrigado, queridão. Olha só, deixa eu voltar o slide para a gente pegar aqui o troço. Aqui.
que é o versículo 4, cara, que é o versículo mais importante do texto. Vou deixar de fora o mais importante. Versículo 4, olha só. E todos foram cheios do Espírito Santo. Olha só. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, o Espírito Santo desce sobre essa turma. Acontece tudo isso, o som como de um vento, a língua repartida como que de fogo sobre a cabeça, viraram uma velhinha ambulante, e agora eles começam a falar em outras línguas. Pensa, literal, que está escrito, não está aqui, né? Tá aqui. Exatamente, outras línguas heterais, que é diferente, ou hétero, né? Você lembra da palavra hétero, né? A palavra grega é mais ou menos essa também. E a palavra línguas é glossais, no grego, que fala de verbete, de palavra mesmo, dialeto, coisa desse tipo. Então eles estão falando em outros idiomas. Atenção para isso, porque essa é a parte mais importante do texto, que é o falar em línguas. Porque Deus está interessado que os discípulos, através da palavra, sejam portadores dessa palavra e mudem realidades cumprindo a missão. Então Deus está dizendo como eles devem cumprir a missão. E olha só o relato do irmão Lucas. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que, tomada de perplexidade, medo, assombro, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. O pessoal que estava ali não escutava um idioma estranho, mas eles entendiam, e o fato de terem entendido na sua própria língua materna lhes causou espanto. Foi assustador. E o texto continua. Deixa eu ver se eu consigo passar esse texto. Consigo? Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são esses galileus? Pessoal que não tem muito estudo, pessoal que é acostumado no trabalho braçal, como é que esse pessoal é poliglota? Como é que o pessoal consegue falar esse tanto de idioma? O que é isso? O que está acontecendo? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E o texto continua. Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia. Somos um monte de gente de várias culturas, vindos de várias partes do mundo, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como é que a gente consegue ouvir esse pessoal falar das grandezas de Deus em nossa própria língua materna? Como é que isso acontece? Como é que se dá isso? Que coisa gigantesca é essa que está acontecendo aqui? Se você está focado na experiência, você vai se perder do que Deus está fazendo na história aqui. Mas se você vai focar na obra do Espírito Santo ao longo de toda a Bíblia, e da promessa, e da forma como Jesus preparou esses discípulos para esse dia, aí você vai matar a charada. Porque o plano de Deus é sempre que, através da palavra dele, o Espírito possa dar forma e preencher a nossa vida para a missão. De fazer as grandezas de Deus conhecidas em todas as culturas. Essa é a ideia. Esse é o propósito aqui. Fazer as grandezas de Deus conhecida em todas as culturas. E eu quero resgatar um personagem do Antigo Testamento para a gente encerrar essa conversa. Que é o personagem do Jonas. Você já ouviu alguma coisa do Jonas na sua vida? É o cara que foi engolido pelo peixe, né? Alguns dizem que foi uma baleia, outros dizem que não pode ter sido a baleia. E não importa. O ponto do Jonas é o seguinte. O Jonas é um patriota, nacionalista. Na cabeça do Jonas, só gente que pensa como ele pode ir para o céu e pode ser salvo. Você conhece gente assim? Eu conheço vários.
né? Gente que só peca os meus pecados é que podem ir para o céu, né? Os que cometem os pecados que eu não gosto tanto, não. Esses não, eles vão para o inferno direto. O Jonas era mais ou menos assim. E a ideia principal de gente que nem o Jonas é que se esse pessoal quer Deus, tem que ser como eu sou. Tem que ser como a gente é. Essa é a ideia principal do livro de Jonas. É mostrar que Deus não se limita a uma cultura. Que o objetivo de Deus é alcançar o máximo de pessoas possível. Esse é o objetivo de Deus. Sempre foi isso. O povo de Israel é um povo eleito, é um povo diferente, separado por Deus, mas para que seja luz para todas as outras nações. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Eu não sei como estava a cabeça desse pessoal nesse dia aqui, mas alguns deles só conheciam Deus na língua hebraica. Só conheciam sobre Deus, no máximo, no aramaico. Mas pela primeira vez, algumas dessas pessoas ouviram as grandezas de Deus e entenderam na sua própria língua materna. Você tem noção disso? Pela primeira vez. Ele ouviu Deus de um jeito que ele pôde sentir, que ele pôde entender. Ele ouviu as coisas de Deus de um jeito tão próximo, tão profundo, e muitos ali, pela primeira vez. Você tem noção do peso disso? Você que tem outras línguas, que você fala além do português um outro idioma, imagina você num contexto estrangeiro, e de repente, em meio a todo aquele sotaque, né? Todo aquele dialeto fora da sua realidade, você escuta um brasileiro falando. Tenta pensar nisso. Cara, você sente em casa. Você sente em casa. Ó, que legal, cara. Alguém me entende aqui. Eu vou poder contar essa piada, ele vai pegar. Está entendendo? E isso é o que acontece em Atos capítulo 2. Não são línguas estranhas, são línguas maternas. Porque a ideia de Deus é que quando o Espírito Santo vem sobre o seu povo, ele seja capacitado a falar nas línguas maternas dos demais. Eu não vou mais anunciar Deus do meu jeito. Eu não vou mais falar de um jeito, eles têm que se virar para me entender. Não. Eu vou me esforçar para falar na língua materna desse povo. Você que é pai, mamãe, é você quem tem que se esforçar para ensinar sobre Deus de um jeito que o teu filhinho, a tua filhinha possa entender. É você quem tem que buscar os exemplos. Não é ele que tem que buscar e tentar entender o que o papai e a mamãe estão falando. É você. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando a gente tem esse tipo de relacionamento com Deus, a gente não é em si mesmado e força as pessoas a serem como um de nós. É nós quem mudamos, é nós quem nos adaptamos. E adaptamos a mensagem porque a gente sabe, a gente descobriu que é a palavra de Deus, que é através da palavra de Deus que o Espírito Santo preenche, dá forma às nossas vidas. Não tem outro caminho, não tem atalhos, é só o Espírito Santo através da palavra de Deus, que muda realidades, recria realidades. Eu comecei essa conversa, obrigado meu filho, perguntando por que pessoas têm tanta resistência à igreja e ao evangelho. Lembra disso? Sabe qual é uma resposta possível? Porque a gente não fala a língua dessas pessoas. A gente quer que eles entendam a nossa própria língua. A gente cria um dialeto que é só nosso. Usa os exemplos que é bom para nós.
Então pensa como é agradável você ter uma conversa em português com alguém que só fala chinês. Vai dar em quê? Em nada. Mas em boa parte das vezes é justamente isso que eu e você fazemos. Deus não quer que o seu povo seja estranho. Deus quer que o seu povo fale a língua materna dos outros povos. Deus quer que a gente contextualize a sua palavra para que as pessoas entendam de um jeito que elas possam sentir. Então a gente tem que rever muita coisa que a gente fala e faz para tentar mostrar Jesus às pessoas. Nesse sentido, a maior resistência que boa parte das pessoas tem à igreja cristã e ao evangelho foram criadas por nós e não por eles. Chocante ou não? Mas desde o dia de Pentecostes, Jesus já queria preparar a igreja. Deus está sinalizando para o seu povo: vocês não vão ser assim. Vocês não devem carregar consigo o espírito de Jonas. Vocês precisam se abrir para novas culturas. E um milagre acontece aqui. Porque é um milagre. Eles não sabiam falar nas outras línguas. É um milagre. Eles falaram em línguas estrangeiras, para que ficasse gravado na história que esse pessoal é chamado a, sendo cheios do Espírito Santo, anunciar as grandezas de Deus e o Evangelho de uma forma que os outros povos possam entender e até sentir. Então eu quero encerrar esse pensamento com algumas perguntas. E a primeira delas é, de fato, você já teve um encontro com Jesus, em que a palavra dele, sob a atuação do Espírito Santo, começou a dar forma e preencher a sua vida? Começou, tá? Até onde eu sei, por mais que você finja bem, eu sei que você não é perfeito, você não é perfeita. Mas talvez começou em algum momento. Você começou a entender. E, cara, é um processo gostoso. Às vezes um pouco doloroso, porque Jesus nem sempre concorda com a gente, né? Mas à medida que a gente vai vivendo, um dia de cada vez, ele vai dando forma. Ele vai preenchendo. A gente já não chora pelos mesmos motivos. A gente não se atrapalha pelas mesmas coisas e não é tentado pelos mesmos perigos. Não é verdade? Porque a caminhada começou. O Espírito Santo está atuando. E ele está relaxando, pairando sobre a nossa vida. Qual área? Eu estou pensando na mais alarmante, na que você consegue lembrar agora. Qual área ainda está muito, mas muito sem forma e ou vazia? E que você resiste à mudança por simplesmente não confiar na palavra de Deus. Não é que ela está sem forma e vazia por mera casualidade. É porque você sabe o que precisa ser feito, mas você evita. O que seria essa área? E para ser mais direto e mais objetivo, cadê o meu negócio? Quem são as pessoas que você tem evitado anunciar as grandezas de Deus e o Evangelho em seu próprio contexto? E talvez você está pensando no tio, na tia, no vizinho, no colega, no não sei o quê, que você chegou para ele um dia e disse assim: olha, rapaz, Deus não gosta do que você faz. Se você continuar, você vai para o inferno. Mas aceita Jesus que você tem uma chance. Você está falando um monte de coisa, o cara não está entendendo tudo que você está falando. Entendeu o negócio? Então é um cuidado que a gente precisa ter para poder anunciar as grandezas de Deus de um jeito que esse pessoal entenda. Como você
contornará a situação a partir de agora, a partir desta semana? Como é que vai ser isso? Como é que essa coisa vai começar a mudar na sua vida a partir dessa semana? Essa é a nossa missão, gente. Deus não está nos chamando só para a gente ser salvo e bem bonitinho. Deus quer que a gente anuncie suas grandezas de um jeito que os outros possam entender. Não é do nosso jeito, é de um jeito que eles possam entender. Eu queria aproveitar esse momento de uma data tão importante para o calendário cristão e convidar você a buscar ter, quem sabe, mais experiências com Deus. E eu sei que a gente gosta muito desse ambiente público para experimentar coisas novas com Deus. Mas eu vou te falar a verdade. Se eu tivesse que expressar metade das coisas que eu tenho, assim, de experiência com Deus no ambiente público, acho que você olhava para mim e ria, toda vez. Porque nem sempre o nosso jeito de relacionar com Deus cabe para um ambiente público. Então eu gostaria de convidar vocês a buscarem, aproveitarem a oportunidade, o privilégio de terem o Espírito Santo nas nossas vidas e conectarmos com Deus e aprofundarmos isso e avançarmos nesse tipo de relacionamento com Deus. Não sei onde é que Deus quer te levar. Eu não sei tudo que Ele vai fazer na sua vida. Mas eu sei que você precisa buscar um pouquinho mais. Eu sei que você pode buscar um pouquinho mais. Eu sei que você pode relacionar um pouquinho mais. E à medida que você vai avançando, vai se enchendo do Espírito Santo, se envolvendo mais com a pessoa do Espírito Santo, vai ser muito mais fácil você falar em outras línguas. Porque muitos de nós precisam ter essa empatia, esse cuidado. E isso só vem quando a gente está muito próximo de Deus. Isso só acontece quando Deus está intervindo nas nossas vidas. Deus, nosso Pai, Senhor, nós estamos diante do Senhor, conscientes que o Senhor sempre atuou na história, transformando vidas, corações, através da Sua palavra. O Teu Espírito que sempre foi aquele responsável por dar forma e preencher, atua nos nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a gente pode ter esperança no que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Mas que isso não pare em nós. Que a gente não leve isso como um mero privilégio. Que a gente não simplesmente se orgulhe dessa posição mais próxima do Senhor. Ou simplesmente, Deus, a gente encare a experiência como um fim em si mesma. Mas que tudo que o Senhor faz, todas as suas intervenções, tudo que nós sentimos na Tua presença, tudo isso precisa convergir para vidas transformadas, a começar das nossas. Que esse movimento que começou no dia de Pentecostes molde a nossa consciência, molde o nosso senso de responsabilidade, que nós não somos chamados para construir guetos comunitários, tribos religiosas, nós somos chamados a anunciar as grandezas de Deus de um jeito que os outros povos possam entender. Pai, molda o nosso coração, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que um dia a gente teve de ouvir a mensagem de um jeito que a gente pôde entender. Mas nos ajude a oportunizar outras pessoas para o mesmo. Oro pela IEB, Senhor, para que a gente consiga comunicar as Tuas grandezas na língua materna das pessoas.
Que a nossa estrutura reflita isso, a nossa liderança reflita isso, as nossas músicas reflitam isso, o nosso jeito de comunicar, de pregar reflita isso, que as nossas redes sociais reflitam isso. Cheios do Espírito Santo, possamos falar outras línguas, alcançar novas culturas, novas pessoas. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Obrigado, Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, conforto, a presença do Espírito Santo seja conosco, povo dele, cheios do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, gente.